Bom dia. Vou falar rapidamente, que o tempo é curto, né? E outro dia eu estava... É porque eu gosto de ler o que as pessoas vão comentando para ver uma coisa que Jesus sempre falou, né? Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Eu vejo que esse canal que Deus criou, né? Ele dá os seus frutos pela conversão das pessoas, pelo aprendizado, pelo aumento da busca, pelo conhecimento, pela vontade de estar mais com Deus. São vários frutos que a gente vai vendo acontecer. E em cima desses frutos que a gente sabe se uma obra vem de Deus ou não, né? Se fosse uma obra que era para falar de outras coisas que não é de Deus, ou para levar as pessoas para longe, ou para falar besteira, ou para falar de dinheiro, ou para... Nada disso vem de Deus, né? Então, eu vou lendo as mensagens e eu vou vendo isto um pouco, vou vendo também um montão de dúvida que as pessoas têm. Tem vezes que eu respondo, tem vezes que eu só boto em oração, tem pessoas que pedem oração, na mesma hora eu paro, eu já rezo alguma coisa. E eu vejo que o Senhor vai fazendo a sua obra. Eu não faço nada, praticamente sou apenas uma pedra, né? Uma pedra com estandarte em cima, como se o estandarte é uma flâmula, um indicativo, né? Siga o mestre, né? Vou falar rapidamente em 3 coisas, se der, né? Parte é isso. Então eu vejo... Eu tenho aí da vontade de continuar, né? Porque eu vejo que pode ser pouca gente, pode ser 330, mas eu vejo que tem gente que aproveita e desperta a fé, né? No Natal a gente estava rezando lá em casa e Deus mandava as passagens que a nossa vocação lá em casa era essa, né? Estar como eu falo, lá no Rio Cobar, na Babilônia, onde a maioria perdeu a esperança, ser uma luz de esperança no meio de tantas trevas. Não que eu seja alguma coisa, mas o próprio Deus que fez isso através do profeta Ezequiel, né? Visão do carro divino. Veja lá, é lindo, lindo, lindo. Ele é bravo, mas é lindo. Então a gente continua o trabalho porque Deus está mandando seguir com o trabalho. E eu sei que eu sigo com o trabalho e às vezes acontece de entrar pessoas que são ruins. Como é que eu vou falar isso, né? Eu vi um comentário que era depreciativo, era para jogar para baixo, era para... né? Você vê que tinha ruindade ali, de uma frase. Eu tirei a pessoa, tirei. Porque eu entendo, a pessoa fala assim, você pode falar, eu não acredito. Tá bem, né? Eu tenho dificuldade de fé, tá bom. Eu acho que é de outro jeito, ok. Aqui não é ditadura, não é nada disso, aqui é um canal para as pessoas, para que Deus fomente nelas a fé, né? E elas têm as suas experiências com Deus e com isso vejam um caminho todo novo que se abre, né? Então, quando eu vi aquilo, quando são pessoas assim, te exclui, em parte, porque aquilo, quando eu li, eu me sentia assim, um sentimento ruim. Depois de excluir, me deu uma vontade de falar, ver quem é. Eu fui lá ver quem é. Entrei no canal do rapaz. É um canal com a pessoa fazendo... Tinha uma série de poses de santidade, mãos postas.
Gente, sabe, eu caminho com Deus já tem muitos anos. Quando tem uma pessoa, né, eu tinha uma pessoa no grupo que quando eu comecei a falar de Deus, fazer uma pregação e tal, ele mudava a voz e a forma como ele conjugava verbos. Eu cheguei pro rapaz e falei assim, o que você está fazendo? Você quer parecer santo? Não, você tem que ser você tem que ser verdadeiro. Pregação tem que ser do coração, né? Tem que ser de coração para coração. Mentira não convence ninguém, a verdade convence. Então, eu vi muitas pessoas às vezes fazendo isso, né? Faz aquele olhar lânguido, sofredor. Gente, eu conheci gente que é santa, não tinha nada disso. É por isso que eu vejo com tanta facilidade onde está, onde não está. Quando quer se parecer muito santo, esquece, né? Jesus estivesse andando aqui no meio de nós hoje, se hoje fosse nos tempos bíblicos, né, ele estaria andando de calça jeans. Aí as pessoas vão usar batas e roupas. Não, se for um padre usar a batina, ok, né, é a vestimenta dele, né, mas o resto de nós somos, né, pessoas católicos leigos. Vamos se vestir normalmente, vamos andar normalmente. Lógico que com postura, com devido decoro, com jeito de ser normal, não atiçando nada de ninguém, né? Mas sendo pessoas normais. Quando uma pessoa muda a voz, ou faz poses, mão posta, orações de poder, queridos, toda oração, quando feita com fé, tem poder nela, porque o próprio Deus está vendo o coração, não em cima de gestos e falas. Eu vi isso tudo naquele canal, eu falei, meu Deus, e fala em dinheiro, e fala... Você não vai ver eu ficar aqui pedindo dinheiro, esquece, a obra é para Deus. Na maioria das vezes, quando a gente trabalha para Deus, a gente coloca dinheiro, né? Coloca tempo, coloca vida, coloca dinheiro, né? Outro dia, foi o mês passado, eu acho, né? Eu fiz até um pedido para a gente sair de 16 pessoas no canal, porque eu queria chegar a 20, né? Loucura minha, né? Porque eu acho um número bonito, eu achei que o canal fosse divulgar mais, porque ali eu sei que ele olha para isso, realmente aumentou um pouco a divulgação, a gente foi para 24 pessoas, né? Ó, gente, obrigado. Mas não vou ficar aqui nunca falando de dinheiro. Esquece, se eu vou falar dinheiro, eu vou falar aquilo que o Senhor me fala, né? Quando eu estou com dificuldade, ele fala assim, buscai o primeiro reino de Deus e sua justiça, e tudo mais virá em acréscimo. Eu vou usar aquilo que o Senhor faz comigo para falar qual é o caminho de Deus. É esse. O Senhor proverá. O Senhor provê e o Senhor proverá. Sua misericórdia não vai faltar. E assim a gente vai, né? Então eu queria fazer esse primeiro desabafo. Se vocês encontrarem canais melhores que o meu, vai, assiste, aprende, né? Não é vergonha, não. Você tem que aprofundar, pô. Eu indico outros canais, botei já do Padre Francisco, Padre Paulo, Ricardo, tem tantos outros bons canais que vão te ajudar no seu crescimento pessoal, no seu encontro com Deus, né? Então, a gente deve procurar. Eu escuto canais ainda em espanhol, castelhano, tem inglês, francês. Eu vou aonde tá aquelas pessoas que fazem a diferença. Onde está aquelas pessoas que têm um conhecimento prático de vida, que estão com Deus num nível forte. É a mesma coisa que você procurar um São João da Cruz, né? Você tem que procurar quem tem essa proximidade com Deus e vive ela. Não que seja, não procurar a gente vai ser santo, não, é gente que o Senhor bota para falar, né?
Como é que eu vou explicar? Não sei explicar. Não sei explicar. É uma coisa que eu estava até falando com a minha mãe no Natal. Eu cheguei para minha mãe e fiz uma pegadinha. Aonde é a casa de Jesus? Ah, a casa de Jesus? Não, a casa tal, ela falou igreja tal. Não, estou falando da casa de Jesus. Ela falou, pensou, aí fez a interrogação, né? Aí eu falei, Jesus nunca teve casa. Hein? Jesus nunca teve casa. Impressionante isso, né? Como assim? Jesus morou, quando criança e adolescente, até a idade adulta, ele morou na casa de José, né? Quando José morreu, a casa não foi para Jesus, a casa foi para Maria. Então depois, quando Jesus fazia suas pregações e voltava para casa, ele não estava voltando para a sua casa, ele estava voltando para a casa de Maria. Ele voltava para a casa de Maria, primeiro em Nazaré, e depois ele ia para a casa que mudou para Tiberíades, se eu não me engano, depois daquele probleminha que ele teve lá em Nazaré, né? Mas ele ia para a casa de Maria, não era a casa de Jesus, né? Olha que legal. Então, quer que eu prove isso? Eu provo. Quando chegou 2 discípulos para ele, que vieram de João Batista, eles perguntam, mestre, aonde moras? Ele fala, eu não tenho casa. Se quiser, vem e me segue, mas eu não tenho casa. Então, e Jesus, quando ia para um lado e para o outro, ele ficava na casa de um, na casa de outro, ou fazia um acampamento fora da cidade, mas ele não tinha casa. Aí hoje em dia, né, eu acho que continua a mesma coisa, né? A casa, ele instituiu a igreja, a casa de Deus, sem dúvida nenhuma, mas a casa do Pai. E aí Jesus está lá, foi a casa do Pai, feita para o Filho, governado por homens. E toda a casa que Jesus vai para ficar é a casa de Maria, continua sendo a mesma coisa. Então aquelas pessoas que não têm Maria como mãe não se encontram muito bem em casa, na casa de Deus, porque a casa de Jesus é a casa de Maria. Quem administra muitas vezes a casa de Jesus é Maria, sempre foi Maria. Todos os problemas Jesus recorria a Maria para ver os problemas da casa, né? Deu para entender? É um pensamento. Isso é certeza teológica? Não, nunca vi ninguém escrever sobre isso. Mas é uma inspiração que Deus me deu. Ou seja, se você quer seguir com Jesus, você vai para a casa de Deus, governada por Maria. E você vai seguir com Jesus junto com Maria. Não tem como separar uma coisa da outra, né? E esse é um pensamento que eu fiquei, minha mãe ficou rindo depois. Sem o Espírito Santo governando a casa de Deus e sem Maria organizando a casa, não vai. Eu não conheço nenhum santo que foi para Deus que não tem uma devoção muito séria com Maria, né? Tenta emplacar algumas pessoas aí, mas se você for ver, tem que ter Maria, tem que ter o Espírito Santo. Sem os dois não vai, né? E a última coisa, é exatamente isso. A última coisa é, você quer ser mais íntimo de Jesus, né? Depois, por exemplo, que Jesus foi aos céus, como é que a casa de Deus foi organizada? Vocês prestaram atenção? Foi Pedro isso, Pedro aquilo. Pedro? Você conhece Pedro? Conhecia, né? Pedro é de altos e baixos. Quem mantinha Pedro e foi a grande conselheira de Pedro foi Maria. Então Maria foi aquela que mostrou aos apóstolos, porque muitas vezes, eu não sei se você repara isso na Bíblia, Jesus muitas vezes ia para casa, levava os apóstolos, e eles ficavam lá com Nossa Senhora, e Jesus sumia. E Jesus deixava Nossa Senhora lá falando, como é que tem que ser, como é que era Jesus menino, como é que era a vida de Jesus, como é que se seguia a Deus. Foi Maria que explicou muitas dessas coisas. E quando eles tinham mais dúvida ainda, aí depois eles chegavam para Jesus, explica isso de novo, que a gente não entendeu.
para você prestar atenção, você vai ver Maria. Quando a igreja entrou, começou a existir aquela confusão toda, né? Dos primeiros tempos, perseguição, foi Nossa Senhora que segurava o tranco com os apóstolos. Leia com cuidado os Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. Mas com cuidado. Tem detalhes que você vai ver Nossa Senhora. Aí tem a tradição da igreja que vai também explicar isso, né? Então Nossa Senhora sempre foi uma torre, uma coluna, assim como Deus fala, né? Ela era a Nossa Senhora é a torre. Ai, como é que é o nome? Tem um nome, tem um nome, agora eu vou esquecer, eu não sou bom nisso. Mas a torre forte que segurava, a cidadela que segurava, e ela segurou, né? Todo mundo acha, João foi muito bonzinho que ficou com Nossa Senhora. Não, João teve uma graça fantástica de ter Nossa Senhora do lado dele para ele poder aprofundar a fé dele até o Apocalipse. Entendeu? Para chegar lá, no nível de revelação que ele teve que aprender uma fé profunda, né? Para voar alto. Então tem umas coisas que a gente tem que aprender. Então, tenha na casa de Deus, sabe que Nossa Senhora que está controlando. Minha casa é de Deus, então você sabe que a providência divina vem para a intercessão de Maria. Então, chama Maria para a tua casa. Alguém pode estar falando assim, nossa, mas ele está andando muito desrespeitosamente com Nossa Senhora. Desculpa, é porque eu tenho ela como minha mãe, é assim que eu trato ela. Eu não vou falar com Nossa Senhora, Nossa Senhora isso, não, eu falo minha mãe. Eu não falo, né? De outro jeito, é que nem Jesus me ensinou a chamar ela, não Nossa Senhora ou minha mãe, né? Então, assim que acho que Deus nos ensina, a gente caminha e essa intimidade que me deu foi eles. Eu não tenho essa possibilidade. Então, eu queria deixar aqui, né, também esse testemunho, né, de pequenos detalhes que ajudam a gente na nossa conversão, que ajudam a gente na nosso caminhar. Nossa Senhora é aquela que vai contigo no caminho, né? O Espírito Santo te guia, te leva, te dá força, mas ela é a tua intercessora e é aquela que pede ao filho pelas necessidades que você tem. Mãezinha, né? É muito mãezinha, isso que eu queria falar. E, bom, que eu deixei essa palavra.